um só. Um só Pai, um só Mestre, um só Salvador, um só Senhor. Falamos nos vídeos anteriores, mais próximos, a respeito de não separe o homem a quem unir, um só, pleno, não dividido, não partido, não fatiado, um só. O partido, compreendamos, é pretender dividir nesta plano de corte algo para cá e um pedaço e um cadáver para cá. Duas carcaças, uma para a direita e outra para a esquerda. A respeito desses quadros, dos partidos, dos fatiados, também alcançamos num limite, alcance do matemático, de que é o pó. Parte, corta, moe, pó. Ao pó. E vem o sopro. E assim, trazemos uma introdução para abrir a mente das conformações lá fora, para que compreendamos o fenômeno do porquê. Tais comportamentos, do porquê os traumas. Qual a causa? Essas tentativas, como que alguém que tateia no escuro, não tem a luz para perceber. Isso é mencionado por Paulo, que era um filósofo, um bom pensador, e apóstolo, e alguém que era mestre, dos mestres. O Paulo vai dizer que tudo ao homem está por sombras. De sombras fala o Jung. Não creio que alcançou a percepção e dimensão de Paulo. Não. Não vamos colocar o Paulo num altar. Fazer com que ele seja acolhido como um panteão grego-romano. E nem coloquemos o Jung, o Freud, nos traumas que passou, comprovados nas suas declarações. Já falamos também disso. Então, nessa questão não separe o homem, vou fazer uma leitura aqui para não esquecer o título. Eu mesmo escrevi. Nunca haverá um Freud ou Salomão por fundamento. Nunca. Não adianta os nomes que virão, ou que vieram antes, ou que interpretam que alguém virá lá à frente, e que seja ele, de fato, um referencial por fundamento e princípio. Não. Não há possibilidade. É apenas ampliar um panteão. Um panteão que agora, inclusive, tomou partidos, esses partidos mais partidários e mais seus devotos. E as urnas compõem a visão que começou lá na Grécia, na França, na Revolução Francesa. O ideal, igualdade, liberdade, tudo fantasia. Por quê? Para agora sufocar, ajustar a desordem criada pelo poder da força. Aparece Napoleão, impõe pelas armas o que chamaria
a salvação daquela desordem, reordenar, alguns chamam hoje de nova era, uma nova vinda, ou também, como chamariam, uma palavra bem propícia, adotada bem no presente século. Mas, para não fugir do tema. A questão das sombras e a questão dos fenômenos, elas também traduzem a percepção de que dos fenômenos vão se perguntar àqueles que fazem parte do panteão. Já falamos disso. A ideia do Deus Apolo, o Deus esse, o Deus aquele, e assim por diante. O Deus Baco, o Deus da fertilidade, o Deus... E por aí vai, não sobrando. E vão lançando para fora aquele que antes era uno, e estava em unidade com aquele, com o papai, o pai, sobre todos os pais, a perfeição do seu amor ao filho. Isso todos experimentam, os que estão vivos. Ocorre que nessa palavra que falamos fenômeno, também a palavra sombras, nos fenômenos surgiu os deuses gregos. E ficou a palavra ciência, no transcorrer do tempo, como sendo um referencial de sabedoria. Em verdade, ciência não é sabedoria. Ciência, no trato como ciência, como trata a palavra ciência. Essa palavra ciência vai depender da maneira que, em mim, essa palavra retrata. E dela me trato. E dela trato os outros. Se eu já puxar pela proximidade, para não deixar longe, e sempre aproximar, não deixe se afastar demais. Aproximo. E nessa aproximação, na hora que alguém for conduzido à verdadeira sabedoria, essa sabedoria só da mente de Cristo é possível de alcançar. Então, nessa dimensão de sabedoria, as sombras cessaram. É o que o Paulo diz. Na hora que a luz penetra, as sombras não mais existem. Em quem? Pela mente de Cristo, as sombras, melhor, a luz de Cristo, ilumina. Assim, os chamados cultos religiosos de muitos povos, cada um a seu modo, está por sombra. Mas de que sombra fala o Jung? A sombra que ele fala envolve as tais sombras? Ou ele pensou em algo diferente? Sombras? Mas e se alguém fala trevas? Nos decorre entender é muito além das sombras. Ou seja, as trevas não permitem nem observar sombras. Se houver sombras, há algo de luz, um tanto de luz, que propicia a projeção da sombra. Esta é o que o Paulo fala, de maneira simples, quando ele diz oculto, no sistema geral. Veja, claro que vamos pegar a palavra culto prontamente, falou do Paulo, como sendo alguém dentro de uma igreja, fazendo todo um cerimonial que corresponde no sistema civil, na forma chamada civil, dentro do Estado laico, prontamente o querer dizer que se refere ao protocolo. Ao protocolo.
como aquele cidadão que recebe 12, 15 mil reais só para pôr a toga nos ombros, nas costas do juiz. É protocolo. Eu pergunto, esse protocolo é sombra ou é trevas? Então não adianta querer afastar sombras, trevas, personas, etc. Quando importa é quem eu sou. Nesse sentido, eu vou lhes dizer quem é o demônio. E vou lhes dizer o que é demônio. Está no mesmo sentido geral, aonde está se tateando para encontrar a porta, a saída, que tem a luz, que propicia realmente haver vida. E eu não morra asfixiado desses fenômenos que ninguém consegue compreender. Nós vamos chamá-los de karma. O karma é a consequência. Se eu digo que é uma consequência, ou seja, há uma doença mental, uma saúde tal, assim por diante, tem uma causa. A questão não é estar tocando no efeito. Importa a causa. Qual é a razão da causa? Quando eu falo a razão da causa, eu não consigo mais afastar a palavra a razão da causa da razão. E quando eu vou dizer que um juiz que exerce julgar em causa própria, a sua causa é a própria razão pela qual ele julga. Essa é a visão da unidade da palavra. Não permitirá ninguém fugir dela. Não organizará palavra nenhuma e que diga que não mentiu. Os próprios fenômenos, ou seja, aquilo que é exterior, as manifestações de pôr a toga, ter alguém que o coloque, já expressa a dimensão do seu erro, da sua treva. É o ensino. É o ensino do profeta. Ultrapassa o filósofo. Ultrapassa os mestres, os acadêmicos. Vamos fazer uma estatística dos traumas dos professores que estão nas universidades. Os seus traumas, suas dores, suas queixas. Se tiverem coragem de dizê-lo, será um instrumento importante por fenômenos a serem apreciados por Jung e por Freud. Os acadêmicos vão se brincar em jogos como fazem os jovens, os meninos hoje, através dos games. É uma forma de brincadeira. Dessa brincadeira está sintetizado. O mestre dos mestres observa. Não está observando, ele está falando com os mestres da época, juízes da época, sacerdotes. E vai dizer, a que compararei essa geração perversa? Perversa. Ele não falou que houvesse algum gerado ali que não tivesse a perversidade. Ele vai dizer de crianças numa praça. Uns tocam e clamam, determinam, ordenam aqueles lá do outro lado da praça, esquerda, direita, que cantem com eles. Nós tocamos, vocês não tocam e cantam com a gente? E os outros lá, mas nós choramos e vocês não choram com a gente? Retornamos para não perder a unidade ou não afastemos demais a compreensão a quem estamos aqui falando, de quem um só falamos, e para que também não sejamos lançados na dispersão. Retorno e vou dar só um exemplo do porquê dos demônios, aonde encontrar os demônios. Mas quando se trata da proposição que não
depende dessa figura, nem de ninguém. Um só é poder, é uno. E tudo traz de todas as imagens aparentemente fora, intimamente da mente de Cristo. A vida plena, sem traumas, sem dores, com saúde. Nada a lamentar. Apenas levantar as mãos, não para baixo, dizer, olha, minhas mãos foram por ti purificadas e são limpas. Toda a gratidão no meu coração, pelo meu bom Pai. Não é evidência. Ou não é evidência? O que é dificultoso entender o que estamos falando? A dificuldade está exatamente nos demônios que atormentam. Então vamos falar aqui para encerrar, porque já são 16 minutos. Tem um lugar nas Escrituras dos Evangelhos em que vai ser relatado por um dos apóstolos um evento, um fato, um fenômeno. Claro, se eu uso a palavra evento, fatos, um fenômeno, estamos falando de onde partem os deuses, de onde parte Jung e Freud e todos os demais querem pensar a respeito da restauração da minha mente. Mas está declarado, a restauração da mente, a saúde, só virá em habitar o Espírito de Cristo pela sua palavra. Vai jogar para fora os demônios que atormentam o traumatizado. Retorna às Escrituras. Então, relata que o Nazareno, Cristo, ele passa de uma margem para outra margem do mar. Não vamos querer pensar que mar. A ideia do mar está na mesma ideia. E quando falei a respeito que, se falar de uma ovelha, eu acolho no meu pensar, na minha mente, a imagem da ovelha. Tenho do registro dessa ovelha referenciais das vestes e do seu comportamento, da maneira que ela age, de uma maneira não mutável, continuamente, para cá, para lá, como é a figura do partidário, dos partidos, dos cabeças desses partidos, todos eles partidos desde a cabeça. Retorno. Então, lá na outra margem, é como dissesse, o Espírito verdadeiro está aqui, mas ele vai até lá, com alguém que desce dos céus para vir aqui na minha miséria, lá enfiado nos buracos dos tatus e daquelas imagens que vão fazer suas casas topeiras, as topeiras, e vem trazer o socorro e me livrar, restaurar a minha saúde mental. Lá, naquele que lá estava, ele vai ao encontro de um homem que está titulado por tipo, assim como a ovelha para o rebanho, assim como uma outra imagem para a natureza e espécie da própria. Tipificados, como da águia, como do boi, como do porco na sua lama.
Na outra margem, onde está aquele embriagado. Estou usando a palavra embriagado, mas não está na escritura escrito embriagado. Eu estou querendo criar uma expansão de outras palavras que possam retornar e dar uma percepção de juízo mais claro. E lá diz que foi Jesus salvar. Foi o encontro de um homem chamado Homem de Gadara. Esse homem de Gadara é o tipo do traumatizado. E não separe o traumatizado da figura da multidão dos inconscientes traumatizados. Quando diz multidão inconsciente, eu digo inconsciente daquela é a multidão. Se não houver o inconsciência, certamente ele é um identificado. Ele sabe de onde vem, para onde vai, ele sabe. Ele é livre. Não há como. Não há. Ou seja, os traumas não entram mais nele. Então, acolha traumas, escolha sombras, acolha o que quiser, mas aproxime na figura de alguém, num corpo doente. É o homem de Gadara. Quando chega, se aproxima dele, ao encontro dele, a resposta diz que tinham muitos porcos. Aquele homem de Gadara diz que vivia entre os túmulos, entre os mortos. Mas também ali tem a imagem conjugada de um homem que vive entre os túmulos e, ao mesmo tempo, perturbado, e, ao mesmo tempo, que logo se aproxima uma manada de porcos, vai dizer: não deixas conosco. Esse nosco, eles lá. E, continuando o quadro, vai ser relatado que a palavra de Jesus, de Yeshua, Deus Salvador, para ele ordena que aquela multidão de demônios que o possuíam, ou colocar em prisões, declara: sai dele. Aí então nos encaminha para aquela, não sei se a palavra é manada, vou usar a palavra manada que me ocorre agora. Se tiverem erro, ajustem. Para aqueles porcos. Entrem neles. E diz que os porcos saíram e se lançaram num abismo para dentro do mar. Aquele homem ficou curado. Ficou liberto dos demônios que o atormentavam. Dos traumas, que agora ele não conseguia explicar, mas sofria a dor. O karma. O que quiserem qualificar. O que importa é quem tem poder de curar. Quem é? Esse é a questão. Dirá, simplificando, a luz que ilumina todo homem. Perfeito. Ou dirás, amor eterno, gracioso, em sua graciosidade, me oferta a sua doçura, a sua bondade, na imagem do Pai. Não, pois, deixem que os demônios exterminem, queiram destruir a imagem do Pai. Porque Pai e Mãe é fundamento. É fundamento. Não é questão de vir teorizar nas escolas
e os juízes de Brasília votarem por 11-0 que Deus é mentiroso. Os demônios? Onde estão tais homens de Gadá?